Olá, professor Fábio Nacarrarada, 7ª aula sobre RD. Essa aula só vai analisar a diferença entre sanção e medida cautelar. A sanção ela é aplicada após um processo que tenha ampla defesa e contraditório, que a PM e o RD chamam de procedimento disciplinar. Já a medida cautelar, ela é aplicada sem ampla defesa e contraditório, ela não tem natureza punitiva, ela visa assegurar, acautelar, garantir o bom andamento das investigações ou do processo. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui a diferença entre sanção e medida cautelar. A sanção exige procedimento disciplinar prévio com ampla defesa e contraditório, PD ou CDCJ. O que é sanção? Advertência, repreensão, as revogadas permanência e detenção, caso voltem, já consta aqui, a reforma administrativa disciplinar, a demissão e expulsão, proibição de uso de uniforme. Tudo isso é sanção e exige um processo com ampla defesa e contraditório. Medida cautelar não é sanção, é aplicada sem ampla defesa e sem contraditório. Exemplo, recolhimento disciplinar, que era antes de ser revogada pela Lei Federal de dezembro de 2019, né? Era a prisão sem nota de punição publicada. Veja, não tinha punição. Era para acautelar, para garantir a regularidade do processo ou da investigação. Decretada pelas autoridades disciplinares, capitão ou governador, prazo máximo de 5 dias corridos. Quando houvesse, né, quando ela existia antes de ser revogada, indício de autoria de infração penal ou para preservar a ordem e a disciplina, especialmente quando o militar do Estado estava agressivo, embriagado, seja por álcool, seja por entorpecente. Olha as cautelares do RD a quem responde processo regular. Aqui é para quem responde processo regular. Cautelares gerais. Designar o oficial à praça que responde CD ou CJ, respectivamente, para outras funções e proibição de uso de uniforme. Lembra que eu falei para você que a proibição de uso de uniforme ela existe no RD com dupla natureza jurídica, como sanção para inativo ou como medida cautelar a quem responde processo regular. Pois bem, tanto o oficial quanto a praça pode ser decretada designação para outra função e proibição de uso de uniforme. E aí nós vamos ver uma cautelar do RD para quem responde processo regular específica para o CJ, que é a agregação disciplinar. Veja, as causas de agregação estão previstas no Decreto-Lei 260/70, que é a Lei de Inatividade, mas tem uma causa que não está lá, que está no RD, a agregação disciplinar, para o oficial específico, para o oficial que toma 3-0 no CJ, o comandante-geral decreta, discricionário dele não é obrigatório, e aí o oficial que teve 3-0, os conselheiros do CJ, por unanimidade, encontraram autoria e materialidade de indignidade, incompatibilidade com o posto, o comandante-geral pode, não é obrigatório, decretar a agregação disciplinar. Vai receber 1/3, vai ser proibido de usar uniforme e não vai exercer funções, desde a decretação até o TJM fazer o julgamento final desse conselho de justificação. Então, vamos lá. Quem decreta as gerais? A autoridade instauradora, que pode ser um comandante de unidade, para preservar a hierarquia disciplinar e apurar o fato. Já as cautelares do RD, específicas do CJ, que é a agregação disciplinar, ao oficial que responde CJ e foi considerado indigno por unanimidade, prazo da agregação do relatório dos conselheiros até a decisão final do TJM, somente o comandante-geral decreta, é um ato discricionário dele, e as consequências: afasta das funções, proíbe o uso de uniforme, percebe apenas 1/3 da remuneração e não concorre à promoção. Tá bom? Então, podemos encerrar essa aula, essa 7ª aula. Daqui a pouco estará disponível a 8ª aula, que vai falar sobre a competência disciplinar do capitão ao governador. Nós vamos esmiuçar tudo. Até mais.